Nós estamos aqui no curso Produção de Conteúdo Científico e Jornalismo de Dados e hoje nós vamos ter a nossa segunda aula desse curso. No primeiro módulo nós falamos de pesquisa e uso da informação científica. Neste módulo nós vamos falar sobre entrevista com cientistas e media training. As próximas aulas serão sobre storytelling com dados e produção de conteúdo em séries e campanhas. Neste módulo, nós vamos falar sobre entrevistas, as modalidades de entrevistas que existem, quem nós vamos entrevistar, como convidar um pesquisador e, sendo o pesquisador convidado, como falar com jornalistas e como organizar um roteiro dessas entrevistas. Para falar deste início da aula, eu vou chamar o Eduardo Sato para contar um pouquinho para vocês como acontecem as entrevistas. A Ana já me apresentou, meu nome é Eduardo Sato, eu sou coordenador de divulgação científica do Instituto Princípia e doutorando de ensino de ciências na Unicamp. Bom, nós dividimos essa aula em duas partes, como a Ana já explicou. Eu vou falar mais do ponto de vista do entrevistador, né? Alguém que vai convidar alguém para uma entrevista, e a Ana vai falar mais de alguém que é entrevistado, né? Como você se porta ao receber um convite de entrevista. Então, o que é uma entrevista? A entrevista é um diálogo estruturado entre um comunicador e uma ou mais pessoas, né? E a gente tem o objetivo de coletar alguma informação sobre um tema específico. Então a gente conduz essa entrevista fazendo algumas perguntas de vez em quando já preparadas, às vezes improvisadas, a depender da situação que pediu essa entrevista, né, que requisitou que se faça uma entrevista. E a gente tenta esclarecer fatos, contextualizar eventos, revelar perspectivas importantes. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo é usar uma pessoa como fonte primária de informação. Nesse sentido, eu vou dividir as entrevistas em dois tipos, é uma divisão minha, tá? Que a primeira são as entrevistas que você faz ao vivo e em tempo real, né? Qual que é a diferença? Em geral, ela não tem edições ou cortes, então o que você vai falar vai estar na íntegra lá. Pode ter uma interação com a plateia, sendo um evento ao vivo. Exige uma certa habilidade do entrevistado de improvisar um pouquinho ali, às vezes, né? De lidar com alguns imprevistos, que é comum de qualquer evento que se faça ao vivo. E o entrevistador sempre tem que ter um certo cuidado de conduzir a entrevista e também de controlar o tempo. Já no outro caso, que eu vou chamar de entrevista para uso da citação, não vai ser exatamente a sua entrevista, né, que foi gravada, que foi feita pelo comunicador, que vai aparecer como um produto final. Na verdade, ele vai usar algumas declarações suas como ponto de partida para produzir um outro material, seja um artigo no jornal, uma matéria, né? Então, muitas vezes vai ter mais de um entrevistado, ele vai pegar várias fontes diferentes, né, para produzir uma reportagem, né? Você citá-lo como fonte de informação. Algumas vezes ele pode usar o que a gente chama de aspas diretas, né, que é uma citação direta, exatamente o que você falou. Mesmo sendo aspas diretas, tem que se tomar um certo cuidado para não descontextualizar a fala da pessoa. E muitas vezes acontece também a citação indireta, que é: o pesquisador fulano me disse tal coisa. Não necessariamente o que ele falou, mas o conteúdo da conversa, né? É usual se gravar essa entrevista, mesmo que ela não seja o produto final, para conseguir transcrever essas falas. A conversa pode ser mais profunda, nem tudo que você disser vai parar no produto final, na entrevista, né? E algumas vezes alguns entrevistados gostam de pedir a versão final para aprovar essa versão, para ver se não teve alguma descontextualização ou algum não entendimento por parte do comunicador. E aí vai depender se você tem tempo hábil para fazer essa ponte, e é tudo uma questão de se combinar antes de produzir o material, né? E para fazer uma entrevista, a primeira coisa de tudo vamos escolher o tema da entrevista. Sobre o que a gente vai falar? Talvez seja algo relevante para o seu público, algo que está na mídia, algo que as pessoas têm dúvida, ou alguma coisa que você quer colocar em evidência. Esse vai ser o tópico principal da sua entrevista. E você vai chamar o entrevistado pela sua experiência nesta área. Como ele vai ser sua fonte primária, tem que de alguma forma ser uma fala que valide as informações por si, né? Ele é a fonte. Então, beleza, se você já escolheu o seu tema, você agora vai pensar no seu convidado, no seu entrevistado. Vamos procurar, né? Às vezes você tem indicação de outros comunicadores
ou de agências de informação, às vezes de um laboratório que indica um pesquisador para você. Se você não conhece pesquisadores, muitas vezes é possível você ligar para as universidades que vão te indicar com quem falar, ou você entrou no site, no Google da vida, digitou o tema e viu que um pesquisador trabalha com esse tema. E aí a gente precisa levantar algumas informações. Você tem que saber o nome dessa pessoa, seus pronomes de tratamento, a formação dessa pessoa, qual a profissão dela atualmente, o local onde ela trabalha, muito importante, qual é a especialidade dela, os trabalhos atuais dessa pessoa. Muitas vezes você vai pesquisar um certo tema, mas é um tema que essa pessoa trabalhou há muitos anos e apareceu no buscador por causa das palavras-chave, né? Então, ver o que ela tem trabalhado atualmente. É interessante você ver se ela já apareceu na mídia, para você entender se ela tem boas habilidades de comunicação, se ela fala claramente, né? Se ela usa muitos jargões. E você, vai precisar de um e-mail ou um contato para convidar essa pessoa. E aí tem alguns lugares aqui interessantes para você procurar. Para dados acadêmicos, a plataforma Lattes é a mais utilizada. Então, se é um pesquisador, se é um cientista, muito provavelmente você vai encontrar as informações dele na plataforma Lattes. Você pode procurar no ORCID, que é uma plataforma internacional parecida com a plataforma Lattes. No Google Acadêmico, você consegue encontrar as publicações dessa pessoa. Muitos pesquisadores mantêm um site acadêmico próprio que tem as informações ali, então é bastante interessante você procurar por lá. Você pode procurar no YouTube se ele já tem aparições públicas, se ele já faz algum material de comunicação, se ele já deu alguma entrevista, isso é importante. No próprio Google, você vai procurar um pouco do que ele faz. Outras redes sociais, o LinkedIn em especial, é bastante interessante para pensar os interesses do seu entrevistado, né? A gente tem o tema da entrevista e agora a gente já conseguiu encontrar o nosso entrevistado e levantou os dados básicos dele, né? Como que a gente convida este pesquisador? Em geral, é muito interessante você convidar formalmente esse pesquisador. É bem comum você usar cartas ou e-mail, né? Porque são documentos, né? Então é alguma coisa que de repente ele pode apresentar na instituição que ele trabalha, ele pode colocar dentro de um relatório de atividades, né? Apresentar isso para algum superior, às vezes ele precisa de alguma autorização, dependendo do tipo de pesquisa que ele faz, né? E que tipo de informação você vai colocar nesse convite? Bom, primeiro é importante que você se apresente, se você trabalha em algum lugar, representa uma empresa, um grupo de pesquisa, um coletivo, você fala isso também, né? Qual que é o motivo do contato, então para convidar para uma entrevista, né? E especificamente sobre a entrevista, você fala qual que é o tema principal, qual que é a data e horário pretendida. É importante que você proponha uma data, mas que seja flexível também, caso não seja possível nessa data como pesquisador. Caso possível, se existe ajuda de custo ou um prolabore, se você precisar que o pesquisador se desloque para o seu estúdio para fazer alguma gravação, ou coisa do tipo. Se possível, a ajuda de custo é uma coisa interessante. Se essa entrevista é presencial ou remota, muitas vezes é possível fazer remotamente, em especial se você vai fazer citações e não uma entrevista ao vivo, né? É bem comum que jornalistas façam entrevistas por telefone, por exemplo. Além disso, qual que vai ser o local, caso seja alguma coisa presencial. É importante que você envie um roteiro de perguntas ou ao menos uma pauta sobre os temas que serão cobertos durante essa entrevista e também aonde esse material vai ser disponibilizado, em que formato. O pesquisador tem todas as informações necessárias para decidir se ele vai participar ou não da sua entrevista. Além disso, se o pesquisador aceitar o seu convite, você precisa de alguns dados. É importante que você peça o currículo resumido ou como ele gostaria de ser apresentado, mesmo que você consiga essa informação no Lattes ou no site, pode estar desatualizado, ele pode querer dar um enfoque num projeto específico, então é melhor que se pergunte. É importante que você envie um termo de uso de imagem ou ao menos uma autorização do uso da fala, tá? Porque dessa forma você coloca especificamente como você vai usar a fala dessa pessoa, essa pessoa aceita ou não, e aí fica algo que ambos concordaram no uso. Caso você vá fazer um evento que precise de uma divulgação, você vai publicar, por exemplo, essa entrevista numa revista, então você vai precisar de uma foto dessa pessoa. Você pode solicitar uma foto em alta qualidade, ou se essa pessoa não tem e você precisa de um certo padrão,
convidar essa pessoa para estar em algum lugar para tirar uma foto. Então, tudo isso faz parte do planejamento, né? Um último detalhe é, se houver uma ajuda de custos ou um prolabore para esse serviço, você precisa dos dados bancários desta pessoa. Em especial, vamos falar aqui do termo de uso de imagem, né? É o documento que o entrevistado autoriza o uso de sua imagem e garante o direito de ambos. É importante que esse documento seja bem feito para te resguardar em alguns casos específicos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um modelo que eu uso aqui no Instituto Princípio, que é onde eu trabalho. Vocês vão perceber que ele está em um papel timbrado da empresa. É uma declaração formal mesmo, então tem todos os dados ali. O nome da pessoa, então tem o CPF, RG, é realmente um documento, a pessoa vai assinar. E sendo isso uma coleta de dados sensíveis, você tem que se atentar também às regras da LGPD, de como você armazena esses dados, por quanto tempo você vai armazenar, tudo isso tem que ficar muito claro para a pessoa. É somente solicite dados que são necessários de fato para o documento. Entre as coisas que eu falei que é interessante você informar ao entrevistado, eu coloquei o roteiro ou a pauta. A gente vai falar em um outro curso sobre roteiros, né? Mas o roteiro que eu me refiro aqui é um roteiro de perguntas, não é algo tão estruturado. Porque a gente não vai dar um script para a pessoa falar, afinal a gente quer ouvir ela, né? E não que ela repita frases que a gente escolheu, né? Ele não está fazendo uma publicidade, uma propaganda, está de fato respondendo nossas dúvidas, né? Então, assim, o que ela vai conter só as perguntas. Eu gosto muito de fazer nesse formato aqui, que são fichas de pergunta. Se você já viu programas de auditório de televisão, por exemplo, o programa do Faustão, do Gugu, que são famosos, eles ficam com uns cartõezinhos, né, o tempo todo durante o programa, que são os lembretes deles e tal. Eu faço desse formato porque eu posso ter isso na mão, eu posso ter isso no computador, eu posso ter isso numa tela de retorno, e isso vai ficar comigo durante o evento. Isso me permite ser fiel ao roteiro que eu mandei à pessoa e seguir esse roteiro de fato, cumprir ele o máximo possível. Quando eu faço eventos ao vivo, às vezes é necessário fazer pequenas modificações, porque, por exemplo, pode ter uma pergunta da plateia que contém uma das perguntas que estava no roteiro. Então você muda a ordem, você dá uma puladinha, mas você tenta ao máximo cobrir esse roteiro e manter dentro deste roteiro. Caso não seja possível, por questão de tempo ou por questão de você não ter perguntas muito bem definidas ou algo do tipo, você pode, ao invés de mandar esse roteiro completo de perguntas, mandar a pauta. E aqui eu coloquei um exemplo de um e-mail onde eu informo as pautas pro convidado, pro entrevistado, né? E aí eu coloquei ali alguns tópicos, né, sobre o uso de celulares em sala de aula e coisas desse tipo. Eu estou pegando um tema que está em alta e eu estou pedindo para essa pessoa falar sobre esses temas. Posso fazer perguntas específicas, né, mas sempre dentro dos temas que eu solicitei ao palestrante. Evite ao máximo pegar o palestrante de surpresa, né? E se você consegue indicar a pauta ou indicar as perguntas, as respostas vão ser mais elaboradas, porque tem tempo desse pesquisador refletir um pouco sobre o assunto ou até mesmo pesquisar um pouco o tema em específico. É importante você não fazer perguntas muito improvisadas, muito completamente fora dessa pauta, porque as respostas podem não ser satisfatórias, você pode deixar o entrevistado constrangido ou qualquer coisa do tipo, tá? E agora eu vou repassar para a Ana, que vai falar da parte do entrevistado. Bom, então continuando aqui a nossa aula, eu vou falar agora sobre como, enquanto pesquisadora, é importante, pesquisador e pesquisadores, como que é importante nós nos portarmos a partir deste contato dos jornalistas para a realização de uma entrevista. Então, nós vamos falar nesse momento sobre o contato e informações prévias. Então, qual é a função da reportagem que nós exercemos e os estilos de entrevista. O Eduardo nos falou um pouquinho sobre isso, mas do lado de cá, como pesquisadores, como a gente se comporta em relação a isso, os preparativos para a entrevista, então, organizações de materiais anteriores à própria entrevista em si, os espaços, roupas, materiais, etc., e o uso da linguagem e do tempo como pesquisadores. Então, compreensão do público-alvo, diferenças de ações ao vivo, gravadas, como que a gente se comporta em momentos como esses. Em relação ao contato e as informações prévias, quem que nós somos durante a reportagem? Quem tu és, pesquisador, neste momento?
Tu és uma personagem ou tu és a fonte da notícia? Isso é fundamental para nós nos prepararmos antes da entrevista acontecer. O que são essas duas personas que existem dentro de uma reportagem, ou seja ela ao vivo, seja ela gravada? A personagem é parte da narrativa, então são aqueles sujeitos que cumprem uma função de sujeito dentro da história a ser contada. Então, como parte relacionada nas temáticas dos acontecimentos e das pautas que estão, sendo faladas. Então, as personagens, elas trazem elementos de subjetividade para essa pauta que nós estamos falando. E por que um cientista seria uma personagem dentro de uma reportagem? Bom, nós podemos estar falando, por exemplo, de cortes em pesquisa, nós podemos estar falando sobre o ato de fazer pesquisa, e isso pode ser a pauta. Neste caso, nós cientistas podemos estar ali cumprindo esse papel de falar como, enquanto sujeito que faz pesquisa, sujeito da ciência, como cientistas, como nós seremos afetados, ou como nós realizamos pesquisa, a nossa vida dentro do laboratório, a nossa vida no campo, a nossa vida estudando, orientando pessoas, dando aula. Então, nós estamos ali como sujeitos dessa narrativa que está sendo contada pelo repórter. Ou nós podemos ser, que é o mais comum quando somos convidados a fazer entrevistas, fonte da notícia. As fontes são aqueles sujeitos que trazem à notícia informações cuja base é a confiabilidade. Neste caso, nós podemos estar sendo convidados em função do nosso papel dentro de instituições oficiais e públicas, sejam universidades, sejam entidades de pesquisas nacionais ou outras instâncias, como docentes, como pesquisadores, testemunhais em função da nossa expertise. Então, se eu sou bióloga e trabalho com história da ciência, com filosofia da ciência, ou com saúde, algumas questões de saúde, eu vou ser convidada para falar neste tópico específico que eu atuo. E é esse o escopo, que eu vou ocupar como sujeito que traz uma informação que é verificável e que traz a validação da informação dentro desta reportagem. Uma coisa que é muito importante nós nos atentarmos é os contatos elaborados para a execução de uma pauta, eles normalmente, dentro do campo jornalístico, eles não têm um tempo para nossa resposta muito longo. Ao receber o contato de um jornalista, é importante nós respondermos o mais rápido possível e, em caso de querermos executar, participar dessa pauta, é importante nós darmos já um contato em que é possível que esse jornalista fale conosco de maneira mais ágil e o horário que isso pode acontecer. Após o contato, alguns outros elementos são muito importantes para a nossa preparação para a entrevista. Então, é importante nos atentarmos a alguns detalhes. Primeiro, o espaço. Se essa entrevista será gravada, ela vai ser usada só o áudio ou a nossa imagem também. Que elementos dessa imagem são importantes aparecer e que tipo de recorte nós queremos que apareça numa gravação. Então, essa imagem, esse cuidado, ele é importante. Muitas vezes, mesmo para entrevistas que vão ser usadas só a fala ou só o áudio, vai ser uma videochamada, inclusive para a gente conhecer o nosso entrevistador e tornar a entrevista em si mais dinâmica. Então, mesmo online, muitas vezes ela vai ser gravada e a nossa imagem, portanto, ela é importante. A outra questão é cuidar desse espaço para não haver interferências. Interferências de som, interferências de animais de estimação, de outras pessoas que estão na casa, de que maneira nós podemos tornar esse momento da entrevista mais silencioso e sem interferências externas. E, claro, sempre que possível, ter alternativas. Ir para outro espaço e também com isolamento, outros equipamentos, mais de um microfone ou mais de um fone de ouvido para tudo acontecer da melhor maneira possível. O outro elemento que é sempre fundamental nós olharmos é a nossa vestimenta. Como que eu vou aparecer?
Pode parecer futilidade muitas vezes, mas a entrevista é um espaço de trabalho formal. Então não é só o se vestir bem, mas o se vestir confortável. Nós ficaremos sem condições de modificar a nossa vestimenta por pelo menos 1, 2 horas, principalmente se for um ambiente externo da nossa casa. Se nós vamos ficar por um bom tempo fora do nosso ambiente de trabalho e vamos aparecer ao vivo numa tela, é importante que a nossa roupa permaneça intacta e bem até o final do nosso trabalho. Então, essa escolha da vestimenta, ela tem relação com o conforto, com o bem-estar no ambiente que nós vamos estar. Vai ter ar-condicionado? Não vai ter ar-condicionado? Todos esses elementos são importantes para nós pensarmos o nosso conforto e a nossa condição de estarmos bem enquanto estamos sendo entrevistados. Nós não queremos que, por exemplo, durante a nossa entrevista, a gente fique com frio ou com muito calor e isso acaba interferindo na nossa condição de dar boas respostas durante uma entrevista. Por fim, alguns materiais extras. Então, durante a nossa fala, se o nosso entrevistador enviou uma pauta, mesmo que sem perguntas estruturadas, nós já sabemos alguma condução do que vai acontecer ali. Além de dar uma olhada e refrescar nossa memória sobre o que nós vamos falar, mesmo que seja a nossa área de estudo, é importante selecionar materiais para possibilitar que esse jornalista tenha um aprofundamento na área que a gente está falando, caso seja necessário. Além disso, dependendo de como a entrevista for se organizar, nós podemos ter alguns momentos de consulta para aprofundamento, para algum dado mais específico que seja necessário olhar. Principalmente em entrevistas que são gravadas, essa pequena olhada em materiais, uma colinha aqui e ali, isso ajuda tanto no nosso desempenho quanto na confiabilidade das informações que a gente está dando. E esses acordos também podem ser falados com os jornalistas para ver se o que a gente está falando precisa de informações mais ou menos precisas e se ele quer acesso a esse material para consultar quando estiver fazendo o produto final, que pode ser uma reportagem escrita, pode ser um documentário audiovisual, pode ser algum outro documento. Por fim, o uso da linguagem e do tempo. É importante nós lembrarmos que jornalistas de ciência, mesmo sendo profissionais com ensino superior, com uma certa formação, eles não são da área científica. Jornalistas têm toda uma formação para organizar a comunicação e ela ser clara e acessível a um determinado grupo. Neste sentido, é fundamental nós pensarmos que o nosso campo de conhecimento ele é diferente desse jornalista, mesmo quando ele é de ciência. E termos esse jogo de diálogo com o nosso entrevistador, a nossa entrevistadora, para que a gente consiga adequar o que a gente tem para falar com o público-alvo. Sempre perguntar o público-alvo é fundamental, mas ainda assim conversar com esse entrevistador, essa entrevistadora, para que o que nós temos para falar esteja no que é a expectativa da pessoa. E, ao mesmo tempo, lembrar que a nossa linguagem ela tem que ser clara, direta e simples para o público que a gente está falando. Uma das questões que são fundamentais para pensarmos no uso do tempo das respostas é uma entrevista não é uma palestra. Não faz sentido nós, a cada pergunta, termos 40 minutos de explanação sobre um tema para um público que não é do nosso campo. Grande parte do público-alvo de um veículo de comunicação vai entrar em contato com o nosso tema de pesquisa pela primeira vez. Portanto, as respostas devem ser simples, diretas, rápidas, o mais concisas possíveis. Se for necessário alguma explicação extra, é interessante já falar com o seu entrevistador para que ele te dê indicativos de como tornar esta resposta mais acessível. A outra questão é o uso de jargões. As nossas áreas de pesquisa dentro do mundo acadêmico possuem uma linguagem própria em que cada palavra é um mundo de significado. É fundamental que nós lembremos que o nosso público não compreende essas palavras muito específicas e que não tem conexão nenhuma
com uma sociedade ou uma cultura. Além disso, dos termos específicos, é fundamental nós lembrarmos que a pauta é do entrevistador. Ela faz parte de um conjunto de materiais que é de um veículo de comunicação que tem um editorial próprio. Mas se você acha que tem algum termo, algum conjunto de coisas dessa pauta que não foram tocadas pelo entrevistador e que tu achas que é fundamental, existem alguns modos de indicar isso ao teu entrevistador e ao veículo. Palavras como gostaria de reiterar que, aproveito para dizer alguma coisa, importante ressaltar que são indicativos de que um determinado aspecto daquela pauta é importante que apareça na matéria final, no produto final que vai para um jornal, um vídeo, um podcast, seja lá o que for. Este recorte, ele é um modo gentil e sutil de tornar uma informação fundamental para um determinado veículo. Além disso, lembrar-se, reiterar essa questão que o produto final não é seu. O produto final é uma reportagem, um corte, um podcast, seja lá qual for o produto final, mas ele é da pessoa que está entrevistando. A tua fala vai sofrer recortes, a tua fala vai sofrer enquadramentos, vai ter informações que fogem ao seu controle e isso é inerente à prática que nós estamos executando naquele momento. Neste sentido, haverá, em certa medida, sempre interferência na nossa fala e é preciso compreender isso de antemão quando nós formos falar com os jornalistas. Faz parte do jogo e isso não é necessariamente um aspecto ruim. É uma organização do produto final e que nós temos que entender e respeitar quais foram as opções do nosso jornalista. Nessa aula foi isso que nós tínhamos para falar com vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre storytelling com dados. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui, só entrar em contato.